Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa espírita que traz a você não apenas a doutrina espírita, mas a sua aplicação a todas as circunstâncias da vida, mostrando que é possível construir a era do espírito e o mundo de regeneração. No programa de hoje, nós teremos, além das perguntas e respostas, vamos ter na entrevista a presença da educadora Aglaê Silveira, que vai conversar com Orson Carrara no tema Aprendendo com Quem Sabe. Na poesia espírita, vamos trazer dois poetas através da mediunidade de Chico Xavier, João Guedes e Leôncio Corrêa. No Para Viver Melhor, o tema é A Hora é Agora. E vamos encerrar o programa conversando sobre família. Tudo isso, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Perguntando e aprendendo é aquele quadro que é feito por você. Você que envia a sua pergunta, a sua indagação, você que tem uma dúvida e envia para nós. E você está vendo aí na tela os canais de comunicação para fazer então a sua participação. Nós estamos aguardando, não deixe para depois, não fique com dúvida. E vamos iniciar o Perguntando e Aprendendo com a Cleide Duarte, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: sofro de ansiedade e depressão e tenho muita dificuldade em me manter equilibrada. O que a terapêutica espírita pode fazer por mim? A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde um grave problema de saúde humana, mas tem tratamento e a terapêutica espírita colabora para esse tratamento e o soerguimento da pessoa desse estado muito profundo de tristeza e desânimo perante a vida, uma pessoa chegando mesmo ao ponto de considerar que não tem mais forças para viver. Mas o suicídio, que é uma das portas para a qual a depressão leva, é um equívoco. A vida pertence a Deus e precisamos lutar, batalhar, trabalhar sempre pela vida. O Espiritismo nos oferta, primeiramente, uma visão espiritualista da vida, porque normalmente a depressão consegue se instalar quando a pessoa tem uma visão meramente materialista da vida, ou seja, nascer, viver e morrer, como se isso fosse o fim de tudo.
Espiritismo disse que nós renascemos, vivemos e não morremos, porque vamos continuar a nossa vida no mundo espiritual, ou seja, é a visão da vida futura. Fora isso, nós temos no centro espírita o atendimento fraterno, o passe, a água magnetizada, as palestras nas reuniões públicas são muito importantes. Há também o chamado tratamento espírita. Então, são vários recursos e entre eles nós temos que destacar dois desses recursos terapêuticos. A oração ou prece, quando você pode solicitar a ajuda de Deus e Deus nunca falta no seu auxílio, e o Evangelho no lar. Fazer semanalmente ou mesmo diariamente a leitura, a meditação e o estudo das lições do Evangelho. E neste caso aqui, nós recomendamos a utilização do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas, lembre-se, a terapêutica convencional e a terapêutica espírita somente surtirão efeito se você que está passando pela depressão acionar a sua fé em Deus e a sua força de vontade para sair desse estado emocional. Então não esqueça, é muito importante querer, é muito importante acionar a força de vontade e perceber que a vida, na verdade, ela é bela. A vida pertence a Deus. Deus é amor. Tudo está envolvido pelas vibrações do amor. Que consigamos sempre olhar o lado bom da vida para construir a nossa felicidade. Vamos passar agora a palavra ao Bernardo Esteves, que é lá de São Paulo, capital, e ele pergunta: por que normalmente não pensamos na morte e quando ela surge, ficamos sem chão, até entrando em desespero? Porque a grande maioria dos seres humanos ainda tem uma visão materialista, finita, sobre o existir. A grande maioria considera que a morte seja o fim de tudo, ou que a morte seja algo muito nebuloso, algo que não se sabe explicar ao certo. E todos nós queremos, na verdade, sempre viver. É natural que, enquanto estamos aqui desdobrando o nosso viver, que não pensemos na morte, porque é o nosso instinto de conservação. Estar reencarnado, prover a reencarnação, é muito importante. Que a morte aconteça naturalmente no tempo em que ela tiver que acontecer, conforme os desígnios de Deus. Agora, o Espiritismo nos prepara para a morte. E não estamos falando aqui da nossa morte, pura e simplesmente, mas da morte de familiares, nossos entes queridos, amigos, pessoas que admiramos, porque a morte é uma fatalidade. Então temos que estar preparados para ela e com a confiança da vida futura. É o que o Espiritismo nos apresenta, que a vida continua depois do túmulo, porque a morte é apenas do corpo orgânico, não da alma, que vai continuar muito viva. Eu sou uma alma, você é uma alma, todos somos almas, e a alma é imortal. Com essa visão, nós conseguimos nos educar para a morte, que é a única fatalidade da existência humana, porque dela, de fato, nós não podemos escapar, não podemos fugir. Mas repetindo, que ela ocorra de forma
natural. E temos que estar prontos, porque a morte pode acontecer com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um ser maduro ou na velhice. Nós não sabemos o que nos aguarda, porque tudo depende das provas, das expiações, das missões, das nossas necessidades quando estamos encarnados aqui na Terra. Na verdade, estudar o Espiritismo é basicamente fazer um curso de educação para a morte, que aliás termo que nós espíritas nem utilizamos, porque falamos em desencarnar, regressar ao mundo espiritual de onde viemos, pelas portas da reencarnação. Não fujamos do assunto morte, porque é uma fatalidade e ela está presente na vida humana em todos os setores. Mas saibamos estudá-la e encará-la com naturalidade e com essa visão que o Espiritismo nos dá de que, em verdade, a morte não existe. É apenas a porta de passagem para o nosso retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Bem, nós recebemos agora, lá de Niterói, que é cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, pergunta feita pela Cláudia Rodrigues. É a seguinte: tenho recebido pela internet muitas mensagens mediúnicas sobre os mais diversos assuntos. Posso acreditar em todas elas? Ao estudarmos a doutrina espírita com Allan Kardec e os espíritos superiores, aprendemos que do outro lado da vida, ou seja, na vida espiritual, os espíritos são das mais diversas categorias a nível de elevação espiritual. Então nós temos daqueles que são extremamente sábios, moralizados, espiritualizados, até aqueles que estão na ignorância. Basta pegarmos o Livro dos Espíritos e abrirmos na questão de número 100, que trata da escala espírita, mostrando que nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos superiores. Mas, nessas três categorias, diversos graus ou diversas classes. Portanto, não podemos acreditar e aceitar em qualquer mensagem via mediúnica. Ou seja, como existem os mais diversos graus de espíritos, é preciso passar toda e qualquer mensagem deles através dos médiuns pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos e também pela peneira dos princípios que formam a doutrina espírita. Então, muito cuidado com essas mensagens mediúnicas que circulam nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagem instantânea, como WhatsApp, Telegram e outros. Não é porque é de origem espiritual que vamos aceitar sem fazer nenhum tipo de raciocínio, sem fazer nenhum tipo de análise. É preciso sim analisar e rejeitar quando tiver que ser rejeitado. É isso que nós temos que fazer antes de compartilhar, antes de achar que seja bonito, ou seja lá como for. Calma. O verdadeiro espírita só aceita o que estiver de acordo com a própria doutrina e cujo conteúdo daquela mensagem eleve a todos no amor e no bem. Se não estiver dentro desses critérios, a mensagem deve ser rejeitada. Bem, vamos responder agora ao
Arthur Menasso, que é lá de Guarulhos, em São Paulo, ele pergunta: o que acontece com a atual geração jovem que parece viver apenas através do sexo, das emoções e da violência? Bem, sem querer aqui generalizar, afirmando que todos os jovens estão nesse contexto, porque isso não seria verdadeiro, mas realmente temos olhado com bastante preocupação parte da juventude atual ligada a drogas, sexo, violência e emoções passageiras e desgastantes. Isso acontece por diversos fatores, não existe uma causa única, mas precisamos compreender que esses fatores estão presentes principalmente na família. Família que já de há um bom tempo abriu mão da formação moral dos seus filhos. E quando eles crescem sem terem desenvolvido caráter, bom senso, ética, solidariedade, quando crescem sem uma visão espiritualista da vida, a tendência é viverem apenas o aqui e o agora de forma egoísta e materialista. Portanto, nós temos pela frente um gravíssimo problema de educação. O Espiritismo nos mostra que a verdadeira educação é a educação moral, aquela que corrige as más tendências do espírito, aquela que desenvolve o caráter e o senso moral desse espírito, aquela que propicia que o espírito, presentemente reencarnado, consiga combater os seus vícios, desenvolvendo as suas virtudes. A educação, ela é formadora do ser. E precisamos voltar não apenas o nosso entendimento, o nosso olhar a isso, mas os nossos esforços, as nossas práticas para a educação moral na família e na escola, para que então as novas gerações não se deixem levar pelo egoísmo e pelo materialismo, como temos assistido nos tempos atuais. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós temos aqui a participação da Sandra Dantas, da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: qual é a visão do Espiritismo sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, temas que estão na ordem do dia dos debates? O Espiritismo tem muito a dizer sobre isso, porque entende que, como seres racionais que somos, dotados do livre-arbítrio, temos que ser aqui na Terra co-criadores divinos. Ou seja, aqui estamos para colaborar com Deus na manutenção da nossa casa planetária, nosso planeta Terra, que tem tudo para que possamos aqui bem viver. E nós, seres humanos, somos dependentes dos recursos naturais. Portanto, precisamos saber utilizá-los dentro do conceito de sustentabilidade, para não sermos os maiores predadores da natureza, que, aliás, hoje é o que acontece. E lembremos da reencarnação, a necessidade de nascer de novo. Nós não estamos aqui na Terra apenas e tão somente para deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos netos, mas para deixar um legado para nós mesmos. Porque pela lei da reencarnação, dessa necessidade de nascer de novo,
nós vamos voltar. E no futuro, que planeta queremos encontrar? Pensemos nisso. Isso é muito sério. Então, preservar o meio ambiente, utilizar os seus recursos de forma sustentável, é fazer o bem para nós mesmos, para as próximas gerações e quando voltarmos. A visão espírita sobre a vida nos leva então a entender que precisamos conservar, que precisamos desperdiçar menos, que precisamos combater toda espécie de poluição e lembrar que, se não cuidarmos do planeta, nós mesmos, lá na frente, vamos sofrer as consequências. Bem, terminamos aqui o Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Não deixe de enviar, então, a sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Então, envie. Nós vamos responder à luz da doutrina espírita. Mas agora está na hora da nossa entrevista, um quadro que é muito esperado no programa, quando nosso querido amigo Orson Peter Carrara, ele sempre traz um convidado para conversar sobre um tema importante, um tema da atualidade. Hoje, Orson Carrara entrevista Aglaé Silveira, que é lá de São Paulo, capital. Aglaé, que é uma grande educadora. Aliás, ela tem uma série de vídeos gravados com o Orson Carrara. E nós escolhemos, então, aquele em que ela trata do tema Aprendendo com quem sabe. E, sem dúvida alguma, a Aglaé sabe, como grande educadora que ela é. Vamos então rodar o vídeo, vamos à entrevista com Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Nós temos em nosso canal de YouTube uma série de episódios, já são dezenas, gravados com a educadora e psicóloga Aglaé Silveira, da capital de São Paulo. E aqui estamos na continuidade desses episódios, todos voltados à educação, voltados aos pais especialmente, considerando a importância da fase infantil, quando os pais, na convivência mais direta com os filhos pequenos, necessitados da presença materna e paterna, a influência que isso vai determinar para a vida toda. São muitos episódios que você vai encontrar na playlist específica, série Aglaé Silveira, Preparo dos Pais. E hoje vamos conversar com a Aglaé, falando sobre o método Winnicott. Winnicott, que foi um Donald Woods Winnicott, um inglês, nascido em 1896, falecido em 1971, e foi um grande psiquiatra, pediatra e psicanalista. Nós temos, pois, aí a oportunidade grandiosa hoje de conversar sobre este grande personagem da história da psiquiatria, da pediatria e também da psicanálise. Nós estamos aqui hoje para conversar com a Aglaé, que tem muita informação importante para trazer. Então, Aglaé, bem-vinda. Muito obrigada, Orson. Eu fico feliz de nós estarmos conversando sobre os elementos que podem ajudar pais, professores interessados na educação das crianças para aperfeiçoarem o tratamento com as crianças. Eu gostaria de confirmar que a infância é a fase mais importante, onde nós estamos construindo os nossos alicerces. Então, aquilo que nós recebemos de pais, de professores e tudo mais, é a base para o nosso crescimento. Então, isso é muito importante. Muito bem, Aglaé. Nós estamos diante aqui de um personagem importante que juntou a psiquiatria, a pediatria e a psicanálise. Que coisa, hein? Que dedicação, que vocação, digamos assim, Aglaé. Nós temos um grupo, Orson, que está estudando os educadores,
para que nós possamos compreender qual a mensagem deles, o que eles trouxeram para nós, que é muito importante. Donald Winnicott, ele foi o único educador que era pediatra. Não temos nenhum no grupo de educadores, e são muitos, não temos nenhum que seja pediatra. Então, ele tratou da educação, da formação da criança com muito cuidado mesmo. Tem um olhar diferenciado, porque, veja, voltado à educação e, ao mesmo tempo, pediatra, conhecendo os problemas das enfermidades da infância, muito interessante esse detalhe que vamos ver hoje. Muito bem. Então, vamos lá. O Winnicott, como eu disse, é o único analista pediatra, né? Nós temos vários analistas, vários estudiosos, mas não eram pediatra. Ele conhecia a criança no seu mais profundo desenvolvimento. Ele trabalhou 40 anos com crianças problema e suas mães. Ele tinha uma instituição, né? Ele trabalhou 40 anos, base da construção da sua teoria, porque a teoria dele, então, foi construída em cima da prática. Então, vejam que o Winnicott nos trazia coisas muito positivas. Ele era pediatra, portanto, ele conhecia a criança perfeitamente, ele trabalhou com crianças problemas durante 40 anos, então, a construção da sua teoria, que nós vamos ver em seguida, é muito sólida, porque baseada não só no conhecimento, mas principalmente na experiência. Aglaé, um psiquiatra que tem contato com crianças com dificuldades variadas, crianças com enfermidades, inclusive mentais, crianças com deficiências físicas, e, naturalmente, a dificuldade dos próprios pais, porque, às vezes, os problemas são os próprios pais que também têm as suas dificuldades neuronais, psicológicas, emocionais, físicas. É da natureza humana tudo isso, né? É verdade. E como nós podemos observar, quanto mais humilde a família, mais a mãe é que toma a iniciativa da educação. Por isso que ele pôs aí 40 anos com crianças, problemas e com as mães. Sim. Né? Agora, o que acrescentou muito na vida e na teoria de Winnicott foi quando ele conheceu Melanie Klein, em 1926. Quem é Melanie Klein? Uma das maiores que trabalham com a mente, né? A teoria da Melanie Klein, que eu não vou me estender, mas é uma pessoa que todos que lidam com a mente conhecem Melanie Klein. A importância, veja bem, na teoria dela, a importância da saúde psíquica no primeiro ano de vida. Por isso que nós estamos batendo nessa tecla, sabe, Orson? Porque, às vezes, a gente acha que o primeiro ano, a criança não está entendendo direito, ela não sabe nem falar, mas é aí que ela está construindo o seu alicerce, um dos pilares do seu alicerce. E a Melanie Klein trouxe o brincar para o trabalho psicanalítico com crianças. Isso foi maravilhoso, né? Porque mudou muito o trabalho psicanalítico com a criança, o brincar, porque nós já vimos, inclusive, Orson, em nossos outros encontros, que o brincar é fundamental para a formação da psique da criança. Inclusive, você que está nos vendo agora, poderá encontrar na playlist específica série Aglaé Silveira, nós temos um episódio tratando exatamente do brincar e sua importância. Ô, Aglaé, você disse que tem um grupo de estudos que estuda os educadores. A Melanie Klein, que foi esposa de Winnicott, ela também fez parte dos estudos de vocês? Não, ela não fez. Eu não sei que se ela não é esposa do... Não é esposa? Não. Ele conheceu a Melanie Klein e aproveitou muito do seu conhecimento. Mas nós estamos estudando os educadores que foram homens, viu? Sim. Não tem, a não ser modernamente, antigamente somente os homens é que colocavam as suas teorias e tudo mais, né? Mas a Melanie Klein, ela não era uma educadora de preferência, ela era uma
trabalhava com a mente da criança, né? Com o tratamento da mente da criança. Então, ela era uma psicanalista. Que importante isso, hein? Olha a influência de uma teoria que vai ser utilizada no trabalho desse nosso homenageado aqui, biografado de hoje. Vai atuar profundamente, viu, Orson? Aí nós estamos vendo uma criança. Aliás, eu queria dizer, Orson, que o capítulo que nós... Capítulo não, né? A conversa que nós gravamos chama-se Brincar Ensina. Isso Quem quiser procurar, né? E aqui nós temos uma criança brincando. Agora, olha a fisionomia dessa criança. Ela está num contentamento, porque brincar para a criança é fundamental, é essencial. Mas temos uma frase aí, vamos ver. Brincar é algo além de imaginar e desejar. Brincar é fazer. Quem nos falou isso? Donald Winnicott. Então, esta frase... Então, vamos repetir. Brincar é algo além de imaginar e desejar. Brincar é fazer. Brincar é criar-se, né? Então, a criança, ao brincar, ela está aprendendo muita coisa. Eu gostaria, inclusive, com a sua permissão, Orson, e falar para os nossos ouvintes que, se der, nós vamos trazer a biografia de Froebel, né? Friedrich Froebel, que foi aquele que fundou o primeiro jardim de infância. Né? Nós vamos chegar nele, sim, sem dúvida. Porque ele percebeu que nós não devíamos ficar ensinando as crianças, nós devíamos deixar que elas brincassem com aquilo que fosse importante para elas, e ao brincar elas iam aprendendo. Mas o Donald Winnicott também entendeu isso, que brincar é fundamental para a criança, né? Então, vamos lá. A base, né? A base. Qual foi a base da teoria de Winnicott? Cada ser humano traz um potencial inato para amadurecer e integrar-se. Eu queria até falar, Orson, que, mal comparando, é como se fosse uma semente. A semente ela já tem tudo o que a planta precisa dentro daquele minúsculo envoltório. A criança também. Nós sabemos, como espíritas que somos, que nós já vivemos de outras vidas. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu e que forma a base do nosso espírito vai ser desenvolvido na infância. Então, o ser humano, ele traz um potencial inato, né? Então, nós não estamos ensinando, nós estamos despertando a criança para a vida. É muito bonito pensar nisso, porque a gente vê a grandeza e a bondade de Deus que ofereceu para cada ser humano que traz as suas próprias bagagens a serem despertas, desenvolvidas, a serem trabalhadas, incentivadas, especialmente pelos pais, pelos professores, que têm um papel importante nessa fase determinante da infância. Muito bom, viu, Gleide? Muito bom. E veja a bondade de Deus, Orson, porque nós esquecemos os fatos, mas não esquecemos o alicerce. Aquilo que nós aprendemos em outra vida, nós temos facilidade em desenvolver nesta aqui, né? E aí está o segredo, Aglaé. Olha, nessa frase é o segredo. Isso não é suficiente, quer dizer, o potencial depende do ambiente facilitador que forneça cuidados necessários. Porque se nós pensássemos, é um espírito que já tem conhecimento, não. A criança realmente é como se fosse uma semente. Ela tem o potencial. Mas a semente, Orson, nós precisamos colocar na terra, nós precisamos adubar, nós precisamos regar. Então, a criança é a mesma coisa, mal comparando. Nós precisamos orientar, né? Porque o que ela traz não é suficiente. Ela precisa de um ambiente facilitador. O que é um ambiente facilitador? É aquele ambiente que dá oportunidade para que a criança desenvolva o seu potencial, que ela aprenda com o mundo como fazer. Porque, sabe, né, Orson, a nossa civilização vai caminhando a passos largos,
Quando o espírito reencarna, ele reencarna num cenário totalmente diferente daquele que ele viveu na outra vida. Então, nós precisamos prepará-lo para que ele desabroche com toda a sua potencialidade nesse ambiente agora. Gostou da entrevista? Ah, deve ter gostado, porque é um prazer ouvir a Aglaé Silveira falando da educação, chamando a nossa atenção, nós que somos responsáveis pelas novas gerações. Nós passamos apenas um trecho da entrevista, mas se você gostou, basta acessar o canal Orson Peter Carrara no YouTube. E aí você vai poder assistir essa entrevista por completo. E vamos deixar já aqui o convite para que você continue a nos acompanhar, porque a cada programa Orson Carrara traz uma pessoa bastante ativa do movimento espírita para conversar e temas realmente muito importantes. Nosso agradecimento ao Orson Peter Carrara e também à nossa Aglaé Silveira. Mas agora nós vamos ter que mudar a chave, porque saímos da entrevista e vamos para a poesia espírita. Está na hora de trazermos os poetas do além através da mediunidade de Chico Xavier. Poesia espírita. Nós continuamos a explorar o conteúdo do livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Esse livro ele traz crônicas, mensagens e também poesias. Hoje nós estamos trazendo 2 poetas do além que vieram através do nosso Chico Xavier para nos trazer belíssimas mensagens. Nós vamos começar com o poeta João Guedes, que trouxe o soneto Solilóquio, que significa uma conversa consigo mesmo. Mas vamos passar então a palavra ao poeta João Guedes. Os torvos corações, náufragos de 1000 vidas, distantes de Jesus, que nos salva e aprimora, sob o guante da dor, caminham de hora em hora para o inferno abismal das almas consumidas. Sementeiras de pranto, aflições e feridas, no pecado revel que as requeima e devora. Depois, a escuridão da noite sem aurora e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante, porque fugiste assim ao milagroso instante? Por que rogar mais luz, se, estranha, te sublevas? Ah, mísera que foste, hesitante e covarde, não soluces em vão, nem lamentes tão tarde, procurando Jesus além das densas trevas. Eis então o soneto trazido pelo poeta João Guedes, através da mediunidade de Chico Xavier, e nos fazendo aqui pensar nessa conversa íntima que ele tem consigo mesmo. Vamos agora passar a palavra ao poeta Leôncio Corrêa, que também comparece aqui no livro Relicário de Luz, através do Chico Xavier, e é mais um soneto, este com o título Saudade. Vamos então conhecer esta poesia. Ante o brilho da vida renascente, depois da névoa estranha, densa e fria, surgem constelações do novo dia, muito longe da terra descontente.
mundos celestes, reinos de alegria e impérios da beleza resplendente, canta no espaço, jubilosamente, ao compasso do amor e da harmonia. Mas, ai, pobre de mim, ante a grandeza da glória excelsa, eternamente acesa, volvo a sombra letal do abismo fundo. E, esmagado de angústia e de carinho, choro de amor, revendo o velho ninho e as aves ternas que deixei no mundo. Então aqui está o soneto Saudade, de autoria do poeta Leôncio Corrêa, que volta através da mediunidade de Chico Xavier para nos fazer pensar. Esta é a poesia espírita do nosso programa Ante os Novos Tempos. Teremos mais semana que vem, na próxima edição do programa. Vamos então agora fazer aquela pausa para a reflexão. Está na hora do vídeo para viver melhor. Desta feita, o tema é A Hora é Agora. Rodando o vídeo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado popular antigo e sábio, principalmente se o ligarmos à grave questão da reforma íntima, da transformação moral para melhor, que quanto mais você adiar, mais complicada fica e mais consequências negativas traz para você e para os outros. É bom lembrar que Jesus foi claro no seu ensino. A cada um é dado segundo suas obras. Você está reencarnado com o objetivo de crescimento moral, intelectual e espiritual. Ficar parado no prazer dos vícios morais e materiais é infringir a lei divina e complicar sua situação futura, nesta e na próxima encarnação. Agora é a hora. Não deixe para depois. Agora é a hora de deixar o Cristo nascer em você e, com decisão, tomar o caminho do bem e do amor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo, traz para reflexão, à luz da doutrina espírita, o tema família. E é muito importante conversarmos sobre a família, o que ela significa, o seu papel na sociedade humana. Não vamos aqui trabalhar a questão da estrutura organizacional da família. No mundo moderno, da nossa atualidade, nós temos diversos tipos de estrutura de família. Todos os tipos têm sua validade. Agora, mais importante, que vai muito além da organização familiar, é entendermos a sua missão, o seu papel na sociedade humana. Em O Livro dos Espíritos, no magistral diálogo feito por Allan Kardec com os espíritos superiores, ficamos sabendo que a extinção da família levaria a humanidade de volta aos seus primórdios. Então, percebemos aí o quanto a família de fato é importante. Quando renascemos, porque todos nós somos almas imortais, e estamos voltando aqui à Terra
através da reencarnação, ou seja, com um novo corpo, assumindo uma nova personalidade, num novo contexto, nós reencarnamos no seio da família. Todos temos um pai e uma mãe, que podem até não cuidar de nós e vamos precisar da proteção da sociedade, do Estado, mas todos temos um pai, todos temos uma mãe. O correto, natural, é que, de fato, a família se constituísse justamente através do pai, da mãe e do filho. Claro que nós temos também aí o regime da adoção, que é muito válido. E importante em tudo isso é o amor. Porque é o amor que deve efetivamente nos unir na constituição da família. Seja essa constituição com a organização que tiver. Mas qual é a missão da família na sociedade humana? Bem, o Espiritismo entende que ela é a base da sociedade humana. É a célula da célula maior, que é a própria humanidade. Compete aos pais e responsáveis a educação dos seus filhos. Lembrando que o Espiritismo compreende a educação como formadora moral do ser imortal e integral que todos nós somos. Allan Kardec nos informa que a educação, primeiramente, precisa corrigir os maus hábitos que o espírito, porventura, esteja trazendo das suas existências passadas. E, ao mesmo tempo, precisa apoiar, reforçar o desenvolvimento das suas virtudes. Porque todos nós, desde o ato da criação por Deus, temos um potencial divino, intelectual e emocional para desenvolver. Só que somos extremamente dependentes da educação, que precisa acontecer no período infantil, quando o espírito está mais maleável perante a educação. Os exemplos, os ensinos e assim por diante. Então, pais e responsáveis não podem perder a oportunidade da educação no período infantil. Mas nosso olhar não pode ficar apenas restrito à educação das novas gerações. Porque o ser humano, ele é sempre educável. E aí entramos no campo da autoeducação. Porque para bem educar, antes de mais nada, eu, que sou agora o adulto educador, preciso me educar. E sempre é tempo para corrigir hábitos, pensamentos, valores. E os educadores têm que tomar muito cuidado com os exemplos que dão, porque o exemplo é uma força educacional imensa. Que adianta dar 1000 sermões, colocar de castigo, se na sequência o adulto, lá no seio da família, vai fazer aquilo que condena no filho, na criança? E lembrando, as crianças que estão convivendo conosco nos olham, nos ouvem e sabem dos nossos comportamentos, das nossas falas, das nossas ideias. E se fazemos o que não falamos, então o sermão, o castigo, a advertência, tudo vai por água abaixo. Porque ele lá está pensando,
Quem é a mamãe para me falar essas coisas, para me exigir isso e aquilo? Ela não faz. Eu sei, já vi mamãe fazendo isso, fazendo aquilo, e agora me coloca de castigo porque eu fiz também. Mas se ela faz, mesma coisa em relação ao pai, ao tio, à tia, ao avô, à avó. A família tem uma missão educacional da máxima importância. E quando a família falha, dificilmente a escola conseguirá suprir isso. Porque na família nós lidamos com 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Mas e a escola? Onde uma professora tem que lidar às vezes com 30, 40 crianças numa turma. E se ela trabalha o dia todo, na verdade ela está trabalhando com várias turmas. 3, 4, 5, 6 turmas. Multipliquemos isso. Se em média cada turma tiver 30 alunos, nós temos aí 180 crianças por dia, com a qual a professora tem que lidar lá na escola. Por mais amor que ela tenha, por mais criatividade, ela não tem como substituir o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, o responsável por essa criança lá no lar, no seio da família. Família e escola devem se dar as mãos nesse trabalho. Mas a educação é extremamente dependente do que acontece, do que se faz na família. Quando a família falha na educação moral, nós vemos diariamente a nova geração, agora adulta, entrando na sociedade materialista, egoísta, indiferente, por não ter sido trabalhada, não ter recebido noções de espiritualidade da vida, não ter tido suas más tendências corrigidas. Podemos nos espantar, então, com o que acontece na sociedade humana diante desse quadro? Então, família é muito importante. Família é um espaço de convivência de seres humanos, almas imortais que se reencontram para o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros, e um fortalecendo e auxiliando o outro para superar os males das existências passadas. É na família que podemos hoje alicerçar a nossa felicidade futura. Então, pensemos com profundidade sobre a importância e a missão da família na humanidade. Lembrando que o nosso encontro aqui na Terra não é feito por acaso, mas obedecendo um planejamento reencarnatório. Estamos juntos, porque precisamos estar juntos. Vamos aproveitar esta oportunidade para nos melhorarmos e muito nos amarmos. É isso que a família tem que fazer para que possamos ter com o tempo a renovação moral, a transformação moral da humanidade. Bem, chegamos ao final diante os novos tempos. Muito obrigado pela sua companhia e que possamos estar juntos toda quarta-feira às 19h pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Um grande abraço a você, paz em seu coração e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos.
Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.